Olá, meu irmão, minha irmã, paz de Cristo no teu coração. Deus abençoe tua vida, teus projetos. Deus abençoe as iniciativas desse dia tão especial, no qual nós celebramos a memória de São Domingos de Gusmão, o grande fundador dos dominicanos, da Ordem dos Frades Dominicanos. Aqui em Salvador nós temos a belíssima igreja da Ordem Terceira de São Domingos, ali no Terreiro de Jesus. Mais um santo que nos inspira, mais um santo que nos chama nesse caminho de santidade, nessa busca de ter o jeito de ser de Jesus Cristo. Ser santo é isso, ter o jeito de ser de Jesus Cristo. Como canta o Padre Zezinho, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, né? É isso aí, é uma busca constante da nossa vida, um desejo constante para a gente fazer o que deve ser feito segundo o coração de Jesus. Não é fácil, é exigente, mas o prêmio é a paz. Paz no tempo, na história, paz na eternidade. Santidade, bem-aventurança. Então louvamos a Deus por esse exemplo de santidade que desperta o nosso desejo, a nossa busca por santidade. Peçamos que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, que o Espírito Santo de Deus nos auxilie nesse momento, nos ajude, nos ilumine, nos dê a graça da sua presença para que possamos bem proclamar, escutar, refletir, meditar, rezar, contemplar em vista de viver a palavra de Deus. Que o Espírito Santo venha sobre nós, iluminando a nossa escuridão, enternecendo a nossa dureza, regando a nossa secura, dando respostas profundas às nossas perguntas. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós, nos auxiliando, nos ajudando, preparando o coração, a terra do nosso coração, para ser semente boa, semente amável, semente que possa, para ser terra boa, para receber essa semente que é boa, que é amável, e que a semente da palavra em nós possa germinar, crescer, florescer e frutificar em obras. Quem prepara a terra é o Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, vinde em nosso socorro, vinde em nosso auxílio, porque nós necessitamos de vós. Iniciemos, meu irmão, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O capítulo é o 16º, os versículos de 24 a 28. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na sua glória, na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Em verdade vos digo, alguns daqueles que estão aqui não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo com seu reino. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, o seguimento de Jesus é exigente. Eu já falei isso outras vezes aqui, mas quando eu leio textos como o de hoje, é inevitável lembrar de um grande amigo padre aqui de Salvador, Padre Jorge Brito. Ele sempre afirma que ser cristão é igual rapadura. É muito doce, mas não é mole. É uma imagem muito simples, muito nordestina, muito nossa,
para a gente entender. Aliás, cabe muito bem nesse período, nesse tempo tão próximo da festa de Bom Jesus da Lapa, com a sua famosa rapadura, né? O Bom Jesus, a cidade, aquela região. E isso ajuda muito a gente entender o que eu estou dizendo aqui. Muita gente pensa, e muitas vezes nós somos tentados a pensar, que seguir Jesus é um caminho de facilidade. É quase como um álibi para ter uma vida fácil, sem problema, sem exigências. Não. Seguir Jesus é exigente. E sabe o que é bonito? Ele não enganou ninguém. Ele não, como se diz, jogou para a torcida. Não. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz. Quem quiser ganhar a vida vai perdê-la, mas quem perder por causa de mim vai ganhar. É um perder, é um morrer cotidiano. Morrer para os instintos, morrer muitas vezes para a própria vontade, para o próprio desejo. Esse amor exigente, quando depois ele vai dizer, se você receber uma bofetada numa face, dê a outra. Se pedir para andar um pouco, ande muito mais. Se pedir o manto, dê também a roupa. Quando ele diz, quando ele fala sobre o perdão, quando ele ensina a rezar o Pai Nosso. São tantas e tantas circunstâncias que mostram o peso da cruz que é seguir Jesus. Como a gente precisa estar na contramão, porque quando a gente fala em cruz, outra tendência é lembrar logo da doença, enfim, de algumas questões mais martiriais, mais do derramamento do sangue. Mas as exigências do Evangelho, as exigências do dia a dia, as exigências de um cotidiano cristão são cruzes que precisam ser carregadas para que a gente possa seguir Jesus. Porque não tem jeito de seguir Jesus sem estas exigências. A vida comunitária, veja só, muitas e tantas vezes desejamos ou desejaríamos uma vida cristã mais individual. Nesse tempo, o apelo ao individualismo, aos subjetivismos todos é muito grande. Então, a fé privativa, uma fé que satisfaça as próprias necessidades, que não dê muito trabalho, que não precise conviver com muita gente, seria ótimo. Atenderia a uma certa demanda humana, especialmente nos tempos atuais, mas não. Jesus criou um jeito de segui-lo em comunidade. E a vida em comunidade é exigente. Muitas vezes é cruz, muitas vezes é renúncia. Tantas vezes é calar quando se queria falar, falar quando se queria calar, escutar mais do que dizer, ou dizer. Enfim, são as exigências da vida cristã que também são cruz no seguimento de Jesus. Então vamos pedir hoje essa graça, a graça de não escolher ou não querer adequar o seguimento de Jesus às nossas demandas, mas ao contrário, adequar as nossas demandas ao jeito de ser de Jesus, ao seguimento de Jesus. Nos adequar ao jeito de ser de Jesus e não desejar que Jesus se adeque ao nosso sentir, ao nosso agir, ao nosso querer, às nossas vontades. Tudo isso é cruz para ser carregada e experimentar a paz e a alegria que só Jesus pode nos trazer. Então, meu irmão, minha irmã, força, coragem. Jesus está contigo num caminho que nem sempre vai ser fácil. Muitas vezes vai ser de cruz, mas vale a pena. Que assim seja, que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.